Olá, tudo bem? Esse é o canal Voz Ativa, me chamo Daniel Martins. Nessa oportunidade, se você é inscrito no canal, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Como que você está? Tudo bem com você? Na medida do possível, pela graça e misericórdia de Deus, eu estou caminhando, estou vivendo e todos os dias eu tenho orado por você. Você que é inscrito no canal Voz Ativa, orado pela sua família, orado pela sua vida, pela sua casa. E nessa oportunidade eu quero falar sobre templo misterioso ou templos misteriosos. Eu fico pensando que quando fala de templo, existe tantos templos por aí. Nos tempos de Jesus chamava sinagoga, hoje é chamado de templos ou igreja. Quando, em 2018 para 2019, quando eu fui para o Oriente Médio, eu visitei ali alguns países do Oriente Médio, ou quase todos, né? Porque o Oriente Médio é grande, então na excursão de ônibus você acaba vendo ali, conhecendo as entradas dos países, né? As fronteiras e as culturas e assim por diante. Então eu estive no Egito, Turquia e Israel, toda a trajetória ali, onde Jesus passou, andei, no Egito também, e na Turquia, boa parte conhecendo também. E ali, conhecendo as fronteiras que dividem esse país. Bom, o fato interessante é que em Egito tem muitas mesquitas islâmicas, e ali é interessante que quando você entra nas mesquitas, você tem que tirar o sapato, colocar uma sacola nos pés, tem toda a reverência, tudo é revestido de ouro. Quando você vai entrar numa capela ou numa igreja ali, é bem interessante porque existe muita coisa interessante ali. E foi muito bom esse período porque foram 20 dias de viagem e deu para conhecer bastante coisa e aprender também tanto o contexto histórico, profético, e se no Monte Sinai, onde Jesus, aonde Deus deu as 2 tábuas para Moisés, os 10 mandamentos, é uma subida bem íngreme, bem interessante, cansativo, só de camelo, mas vale a pena por lá você ver todo o vale do Monte Sinai, do Oriente Médio ali. Bom, quando se fala de templo ou templo misterioso, aqui conta a história de um jovem escocês chamado Peter. Ele se perdeu no matagal e agora estava escuro à noite, não conseguia enxergar nada, e então ele estava andando ali, tentando como enxergar o caminho de casa. De repente ele ouviu uma voz, Peter, e ele ficou assustado e continuou andando, mas ele parou e a voz repetiu, Peter. Quando ele olhou, ele viu uma ribanceira e posteriormente aquela voz era Deus o chamando para que fosse salvo, e Deus salvou a vida dele. Quando a gente olha para essa história, que é uma história real, isso nos mostra que Deus salvou aquele homem da pedreira, vários metros. Deus também está disposto a chamar nós. Já imaginou se você e eu pudéssemos ouvir Deus falar com a gente? Ou seja, Deus estivesse face a face com a gente? Embora hoje não pode por causa do pecado, né? O pecado faz uma separação de nós e Deus. Então, isso Deus ele não pode falar assim pessoalmente, mas ele fala através da Bíblia, a gente fala pela oração e assim por diante. Mas quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo que tem um acesso ilimitado a Jesus, porque Ele está acessível a todas as pessoas. Ele está ali para mostrar que através da comunhão com Ele a gente pode ser vencedor ou vencedora a cada dia. E o fato interessante é que esse jovem chamado Peter, ele se tornou um capelão no Senado dos Estados Unidos. Veja bem, ele ouviu porque ele estava a ponto a cair em uma pedreira e agora escuta a voz de Jesus e teve a sua vida ali salva porque ouviu a voz de Deus. Agora, vem a pergunta, será que Deus vai estar comigo, com você todos os dias? A Bíblia diz em Mateus 28, 18 a 20, que Ele estará todos os dias com a gente até a consumação do século. Primeiro,
eu vou e ensino as pessoas. Depois elas batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a promessa de Jesus que Ele estará conosco todos os dias até o fim. E quando eu vou a Jesus, eu entendo que Ele intercede por mim, Ele passou por todas as coisas, não pecou e foi um vencedor. Agora, nesse meio inteirinho, falando de templos misteriosos, além de mesquitas, templos, sinagogas, Deus deixou um templo para que Moisés construísse na terra. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9, que diz assim: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que lhe mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Bom, Deus deu uma ordem para Moisés construir um santuário terrestre, de acordo com o modelo do céu. Isso é uma tenda móvel que ficava lá no meio do deserto, o povo acampava ao redor, era uma tenda móvel, dividia em 3 compartimentos. Nesses 3 compartimentos dessa tenda móvel, ela existia o pátio, o santo e o santíssimo. Quando a gente vai para João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse pátio representa o caminho, verdade e vida. Então, notem que esse santuário terrestre é um modelo para que Deus pudesse estar no meio do povo. E assim ocorreu. Por isso que Deus falou: Moisés, construa, porque eu estou pertinho do povo. Então o povo trazia oferenda de sacrifício, ou seja, trazia animais perfeitos para morrer no lugar daquela pessoa. Então quem tinha dinheiro trazia um cordeiro, trazia uma cabra, um novilho, um boi, algo de um animal perfeito. Quem não tinha dinheiro trazia um par de rolinha ou um par de pombo para que pudesse morrer no seu lugar. Então, como que era oferecido todo esse ritual? Era assim: a pessoa trazia o animal, chegava perante o sacerdote, o sumo sacerdote que estava junto, presente. A pessoa, ela confessava o pecado em pensamento para Deus. A própria pessoa cortava a cabeça do animal. O sacerdote oferecia o sangue na base do altar, que era o pátio. Aí o sacerdote então levava ali, o sumo sacerdote pegava aquela carne, o resto do sangue, oferecia no segundo e no terceiro compartimento. Então essa oferenda era feita 2 vezes ao dia. Levítico 4, 27 a 30, Levítico 16, do 1 até o verso 34, descreve todo esse ritual. E quando você vai para o texto de Êxodo, capítulo 22, até o capítulo 40 do Êxodo, lá explicando tudo que era feito ali. Usava as roupas, os utensílios, tudo que era usado lá para que então pudesse ser feito todo o ritual no santuário. Então o sacerdote oferecia o sacrifício para si, o sumo sacerdote oferecia o sacrifício para si e para a sua família. Então era uma matança de animais todos os dias, 2 vezes ao dia. Quando chegava o mês de outubro, era chamado o dia de Yom Kippur, ou dia da celebração, ou dia do juízo final, onde era oferecido 2 bodes. Um bode morria no santuário e o outro bode deixava vivo. Então, simbolicamente, todos os pecados ao longo do ano eram transferidos para esse bode vivo, que levava para o deserto e lá soltava ele para ele ser morto. E o outro bode morria dentro do santuário, representando Jesus. Então, toda vez que se matava um cordeiro, um par de rolinha, um pombo, representava Jesus. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, diz Mateus 27, 50 e 51, o véu de santuário partiu de alto a baixo, sem auxílio de mãos, significando o quê?
que não mais precisava de sacrifício animal. Então, voltamos aqui na parte do Yom Kippur, ou dia da celebração, ou dia do juízo final. Então, o bode que morria dentro do santuário representava Jesus. O outro bode representava o inimigo, que era levado para o deserto. Por quê? Em breve, quando Jesus voltar, ali, esse bode que é o inimigo, ele estará com todos os ímpios, ele vai tentar fazer o ataque à cidade de Deus, Deus vai mandar fogo do céu e vai destruir o mal pela raiz. E então, Deus vai reestruturar a terra, vai reorganizar a terra, vai destruir tudo e vai reconstruir um novo céu e uma nova terra. Então, quando fala de templo misterioso, simboliza o plano da salvação ou o santuário celestial, e Deus mandou Moisés construir o santuário terrestre, de acordo com o modelo do céu, mostrando o plano da salvação, desde a criação até o novo céu e a nova terra, até a volta de Jesus, mostrando que através de Cristo todo mundo tem a oportunidade de ser salvo. Então, templos ou templo misterioso quer dizer isso, que hoje existem vários templos por aí, erguidos por mãos humanas, mas Jesus não habita nesses templos. Jesus quer habitar em nós. Porém, esse ambiente que eu estou aqui agora, no Jardim Lívia, é um ambiente onde todo o verdadeiro adorador ou adoradora de Deus vem para adorar a Deus, e aqui, posteriormente, nós prestamos culto a Deus, a gente ora, a gente canta, a gente estuda a palavra de Deus, ouve testemunho e vamos para casa quando tudo terminar. E vamos cheio do poder de Deus. Então, Deus quer habitar em mim, Deus quer habitar em você. Mas o santuário do céu era para mostrar aqui na terra que o pecado faz uma separação entre nós e Deus, e Deus fala, através do sacrifício de Cristo, eu estou mostrando que há perdão, há salvação. Mas quais as lições que eu tiro com tudo isso? Veja que o sacerdote da terra e o sumo sacerdote tinham que fazer cerimônia todos os dias para ele. E quando chegava o mês de outubro, no calendário hebraico, é o calendário original, as pessoas tinham que fazer tudo isso para depois chegar todos os tapetes, todos os panos, a divisória, trocar tudo, porque tudo que existia lá no santuário terrestre, castiçal, Bíblia, a caixa de Arão, a presença de Deus, tudo isso representava Jesus. E aí, quando eu vejo que o templo foi destruído e reconstruído, então eu vejo o seguinte, quando eu vejo o pátio, o Santo Santíssimo, quando eu vejo as peças que tinha no santuário, por exemplo, lâmpada, existia aqui pães, existia a pia da bacia, tudo isso simbolizava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas, e além de tudo, o sumo sacerdote e o sacerdote tinham que fazer cerimônia para si e para ele e para toda a família. Mas existe um sacerdote acima de todos que é Jesus. Aqui no livro do doutor Salim Jabas, ele diz que os 6 principais pontos do santuário ou do templo misterioso simbolizam o seguinte: primeiro, na porta do ato é reconhecida a necessidade de salvação, ou seja, a pessoa trazia um animal para morrer no seu lugar, entendendo que o pecado fazia e faz a separação entre nós e Deus. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. Segundo, no altar dos holocaustos é imputada a justiça de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3. No lavatório, a pureza da justiça de Jesus é comunicada no processo de santificação. 4. No altar do incenso vive Jesus intercedendo por nós, que é a oração dos santos, de acordo com Apocalipse 8, verso 3. 5. No candelabro de ouro, o Espírito Santo testifica por Jesus em favor da igreja, ou seja, o Espírito Santo está aqui intercedendo por nós. 6.
Na arca do concerto estão a justiça e a misericórdia de Deus, contendo a vara de Arão, as duas tábuas, e Deus proverá e o maná também. Agora, o que representa tudo isso? Representa Jesus em todas as faces, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mostrando que Ele é o sacrifício para a salvação de todas as pessoas. Não há outro meio, porque no livro de 1 Timóteo 2,4, o desejo de Deus é que todo mundo chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Em Atos 4,11, Deus diz que não há nenhum modo de salvação a não ser em Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz que o único mediador que intercede por nós entre Deus na terra é o Senhor Jesus. E 1 João 2,1 diz que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 1,7 diz que se eu e você errarmos, vamos a Jesus e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o versículo 9 diz que se eu e você confessar, Ele está pronto a perdoar e mudar a nossa história. Agora imagina uma outra parte da Escócia, um médico ali vivia. De repente aquele médico ele morreu, mas após a sua morte, em seus livros encontraram muitas coisas marcadas com tinta vermelha, mas aí estava assim, cancelada, porque essa pessoa é pobre, não pode pagar. E aí aquela mulher, que é a esposa do médico, ficou muito irada com aquilo e procurou um juiz. Falou: juiz, como que pode alguém que foi consultado pelo meu esposo, já falecido, agora tem que pagar isso? E aí aquele juiz falou o seguinte: olha, eu não posso exigir pagamento nenhum, porque o seu esposo deixou aqui que todas as dívidas estão pagas. O que essa história tem a ver conosco? Muito simples. A todo instante Jesus intercede por mim e por você lá no santuário celestial. Ou seja, Cristo morreu uma vez por todas. Se você pegar Hebreus capítulo 2 até o capítulo 12, vai falar de Jesus como o maior sumo sacerdote de todos os tempos, porque Ele morreu uma vez por todos para dar salvação e vida eterna. E agora Ele intercede por nós. Já foi pago a dívida, custou muito o sangue e a vida de Cristo por mim e por você. O que nós devemos fazer agora? Aceitá-lo como Senhor e Salvador. Porque eu quero ler mais uma citação aqui, que está em Hebreus capítulo 7. Hebreus 7, verso 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Deus, Jesus, o Espírito Santo, está lá no céu como promessa viva para interceder por mim e por você. Portanto, nós devemos obedecer a Jesus, aceitar Jesus e praticar a sua palavra. Pergunto para você nessa oportunidade: se você irá assistir pela manhã, tarde ou noite, sinta-se à vontade, mas diz assim: você não gostaria de aceitar a Jesus como o único mediador e salvador? Você não quer rogar a Jesus para que Ele o ajude a você a obedecer a sua palavra e assim inculcar o amor dele, inculcar o amor ao próximo, inculcar o perdão e obediência à lei de Deus? Sim, cada dia eu e você devemos buscar Jesus, pedir auxílio do Espírito Santo e viver a sua palavra, porque em breve Jesus voltará. Ele nos dará vida eterna e salvação. Se esse é o seu desejo, eu convido a você a orar comigo neste momento. Feche seus olhos. Santo Deus, obrigado, Deus, pela oportunidade de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Toma nós em teus braços de amor. Abençoa, Deus, a todos os nossos amigos e amigas inscritos no canal Os Ativa. São 973 pessoas. Abençoa cada um deles e suas famílias. Perdoa, restaura, fortifica, prepara-nos para a breve morada contigo no céu.
Dê a nós a tua paz e a tua bênção. Consagra a nossa vida em tuas mãos. Fique conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado porque você esteve comigo mais uma vez. Que Deus abençoe você e sua casa. Continue compartilhando, continue comentando, continue se inscrevendo e deixando o seu like. É muito importante a sua participação, o seu comentário, e que você possa assistir sempre mais vídeos. São 496 vídeos, com esses 497. Deus abençoe você. Tenha um excelente resto de semana na graça e na paz de Jesus. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.